Fala aí, pessoal, beleza? Bom dia GP às 10. Curtiram os bonezinhos ontem? E a Laene, hein? Ela é demais, né? Que figura, que figura. Tava nem aí pros bonés, tá com toda a razão, né? O que são alguns bonés? Vamos lá? Vamos falar de coisa antiga. Liga! Tá muito quente aqui no Rio, a temperatura ontem chegou aos 40 graus e ontem eu tive de fazer umas coisas aqui por perto, mais ou menos perto, e passei por Jacarepaguá, por onde ficava o autódromo de Jacarepaguá. E nós estamos em 2019 e falei, puxa vida, já são 30 anos da última corrida de Fórmula 1 aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi o Grande Prêmio do Brasil de 1989, com esse calorão que a gente tem agora, assim, parece que ligaram um maçarico, acenderam um maçarico bem na nossa cabeça, né? E aí comecei a lembrar de algumas coisas daquela corrida e, na verdade, daquele ano, para contar para vocês, né? Muita gente, os mais novos, muita gente não sabe por que é que a Fórmula 1 saiu do Rio de Janeiro, né? Porque o Grande Prêmio do Brasil de 89 foi o último aqui no Rio. E por que a corrida foi parar no Brasil, foi parar em São Paulo em 1990. Tudo aconteceu por conta de um acidente que vai completar 30 anos agora no dia 15 de março. No dia 15 de março de 1989, aconteceu um grave acidente em Jacarepaguá, envolvendo o piloto francês Philippe Streiff, nos testes de pneus. A corrida iria acontecer dali a alguns dias, 2 semanas talvez, e muitas equipes antecipavam, né, a sua chegada ao Brasil para fazer testes de pneus e já ficavam por aqui mesmo. Nem todo mundo vinha, né? Tinha testes coletivos, às vezes no começo do ano, janeiro, fevereiro, vinha quase todo mundo e tal, mas com a proximidade da corrida nem todo mundo vinha, muita gente já ficava testando na Europa, porque o tempo já estava um pouquinho melhor e tal, mas algumas equipes antecipavam a sua vinda. E a AGS, a equipe do Philippe Streiff, foi uma dessas que veio participar de alguns testes de pneus naquele mês de março, né? Como eu disse, umas 2 semanas antes do Grande Prêmio do Brasil. E o que aconteceu? O Streiff, que era um piloto de 33 anos na época, bastante, não vou dizer promissor, porque ele já tinha uma certa idade, mas que tinha um ou outro resultado muito interessante. O melhor deles tinha sido um 3º lugar, incrível, no Grande Prêmio da Austrália de 1985. Faltavam 2 voltas e ele tentou passar, ele correu pela Ligier. Ele tentou passar o Jacques Laffite, que era companheiro dele de equipe, né, da equipe francesa. Acabaram batendo, ele ficou com 3 rodas, né, e mesmo assim ele conseguiu cruzar a linha de chegada com 3 rodas, deu quase uma volta inteira para receber a bandeirada em 3º lugar. Foi o único pódio da carreira do Philippe Streiff. Em 89 ele estava lá na GS, equipe pequena, pela manhã, às 10h50 da manhã, eu estou dando esses dados com alguma precisão, porque eu li, dessa vez eu pesquisei, tá? Quis lembrar as coisas que aconteceram em 89. E ele escapou da pista na curva do Cheirinho, aqui, antiga curva do Cheirinho, aqui em Jacarepaguá. Uma quebra de suspensão traseira, foi esse o motivo da escapada dele. Bateu na zebra, o carro voou, capotou, foi parar a 80 metros de distância de onde ele saiu da pista. O Santo Antônio quebrou. O Santo Antônio do carro da GS quebrou e ele foi com a cabeça no chão. Segundo os relatos da época, eu estava lendo no acervo da Folha, os bombeiros até que chegaram rápido, houve um princípio de incêndio. O chefe do Corpo de Bombeiros disse que os bombeiros chegaram em 18 segundos ao carro. Um operário se machucou, um operário que estava trabalhando na construção de módulos de arquibancada, né, porque foi perto de um lugar onde estavam construindo arquibancadas provisórias. Um bombeiro se machucou também, teve um pé fraturado. O operário teve o pé fraturado, alguém fraturou o pé, tá? 2 pessoas se machucaram. Mas o grande drama ali foi o atendimento médico ao Philippe Streiff. E aí vocês vão entender por que o Rio saiu do calendário para 1990. O primeiro problema foi a extração do Streiff. Quer dizer, se já não bastasse o fato de o Santo Antônio do carro ter quebrado, né? Santo Antônio, aquele arco, aquela proteção sobre a cabeça, que todo mundo sabe do que eu estou falando. Não bastasse isso, a remoção dele do carro foi feita sem o colete, aquele colete ortopédico.
descarrancaram o capacete dele de qualquer jeito, né? Não havia aquelas macas rígidas, a remoção não foi feita adequadamente, botaram ele no helicóptero, o helicóptero levou ele para a clínica São Vicente, na Gávea, a 30 quilômetros de distância, e ele acabou sendo operado à noite, demorou um pouco, realmente a extração e o transporte, tudo isso demorou um pouco, demorou muito mais do que deveria demorar, mas sobretudo foi feita essa extração e o transporte, tudo isso foi feito de uma maneira completamente inadequada. Resultado, o Streiff, que teve várias contusões, clavícula, sei lá, braço, rosto, ele teve fraturas na coluna cervical, que acabaram deixando ele tetraplégico. O Philippe Streiff já deu várias entrevistas sobre o assunto, ele não fala com mágoas, ele não fala com ressentimento do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, nada, mas ele fala que o atendimento foi decisivo para que ele ficasse nessa situação. Talvez se ele tivesse sido atendido de maneira adequada, se o socorro médico tivesse sido adequado, ele talvez não ficasse tetraplégico como ficou. Quer dizer, há a origem do acidente, uma quebra de suspensão, a origem das contusões, que é a quebra do Santo Antônio, e há o motivador da gravidade dessas contusões, que foi o atendimento médico precário. Alguns médicos tiveram de vir de São Paulo, inclusive, para fazer a cirurgia. A pista era muito ondulada, a Fórmula 1 reclamava bastante, os pilotos reclamavam, as equipes reclamavam, a gente estava entrando numa era de maior profissionalização e, de fato, o Rio era muito precário em algumas coisas para a corrida, que era uma maravilha. A corrida era uma delícia aqui, era um autódromo maravilhoso e tudo, mas para os padrões necessários para uma Fórmula 1 cada vez mais profissional, que cada vez movimentava mais dinheiro, mais tecnologia, etc., o Rio de Janeiro não tinha condições mais de fazer a corrida, e isso ficou muito claro com essa precariedade do atendimento ao Philippe Streiff. E hoje tem 63 anos, né? 63 para 64 anos, é um militante, inclusive, das causas ligadas à segurança nas estradas, no trânsito, ao volante e tudo mais. E é o cara que organizou aquele famoso Masters de kart, né? Cujo auge foi a prova de Bercy, lá em Paris, que reuniu pela última vez Ayrton Senna e Alain Prost na mesma pista, correndo de kart, né? O Senna todo de branco, acho que as pessoas se lembram também dessa ocasião. Aí a corrida aconteceu, em 89, foi inclusive a primeira vitória de um carro com câmbio semiautomático na Fórmula 1. O Nigel Mansell, de Ferrari, ganhou aquele grande prêmio no Brasil, uma corrida em que o Senna bateu na largada, foi isso? Teve um sanduíche lá e tal, e foi uma confusão. Eu estava lá dentro da pista, atrás do guarda-reio, era uma zona, gente. Vocês não têm ideia do que era uma corrida aqui no Brasil e em muitos outros países também. Então, talvez seja melhor eu reformular a minha frase. Vocês não têm ideia do que era a Fórmula 1 em 1989, quando a gente vê hoje esse ambiente asséptico, né, hiper seguro, pouquíssimas pessoas na pista e tal, tudo muito controlado. Era uma zona, e aqui no Brasil era uma zona multiplicada por 1000, né? Vocês podem imaginar. E no Rio, uma zona multiplicada por 1000 e por mais 1000, porque de fato era muito, muito bagunçado. E aí, bom, o Mansell ganhou a corrida com um carro que, inclusive, esse equipamento, câmbio automático, que foi desenvolvido pelo Roberto Moreno. Roberto Moreno fora campeão em 88 de Fórmula 3000. Paralelamente, ele era piloto de testes da Ferrari, ele que ajudou a desenvolver esse câmbio semiautomático, que acabou sendo adotado por todo mundo né, nos anos seguintes. Tinha até uma história engraçada, que o Mansell ele tinha problemas com o câmbio automático, porque aqui você tem aqui o volante, né? Não tem nada que pareça um volante aqui, não tem, mas enfim. E aqui subia a marcha e aqui descia a marcha, sobe e reduz, sobe e reduz, sobe e reduz. Só que você sabe como é que é piloto, né? Piloto, quando faz uma curva, ele inverte as mãos, muitas vezes o cara troca de marcha dentro da curva, né? Então o Mansell era muito burro. Eu não sei se é lenda, tá, gente? Eu acho que pode ser lenda, mas se não é vero, é bene trovato, né? É ben trovato. A versão muitas vezes é melhor do que a verdade. O Mansell, muitas vezes, em vez de ele subir a marcha, ele reduzia. Por quê? Porque na cabeça dele, naqueles 2 neurônios que ele tinha funcionando,
a direita subia a marcha, a esquerda reduzia. Só que quando ele virava o volante, a direita estava aqui, né? O lado direito ficava aqui, o lado esquerdo passava, essa mão direita passava para o lado esquerdo. E às vezes ele tinha de reduzir e ele subia, ou ele tinha que aumentar, ele diminuía. E aí ele ficava louco, ficava pirado, até que a Ferrari teve uma ideia e deu para ele, em vez de falar, olha, Nigel, em vez de direita e esquerda, nós vamos fazer o seguinte, toma uma luva vermelha e uma luva azul. A vermelha sobe marcha, a azul reduz, tá bom? Você está entendido? Então, sempre que você for aumentar a marcha, mesmo se você tiver com a mão assim, é a vermelha que sobe, tá bom? Não é a azul, não, é a vermelha. Então, a vermelha sobe e a azul reduz, tá bom? Entendeu? E parece que o Nigel entendeu e assim ganhou suas corridas e acabou sendo campeão mundial pela Williams em 1992. Mas enfim, a Jacarepaguá recebeu a Fórmula 1 pela última vez, em 89. Logo depois a FIA excluiu o Brasil do calendário e aí houve tudo aquilo que vocês já sabem, já contei em algum vídeo aqui, né, o trabalho do Piero Ganser, da CBA, junto à prefeita Luiza Erundina de São Paulo, a correria para enfiar o Brasil de novo no calendário, mas para isso era necessário reformar Interlagos. A Erundina foi lá, arrumou a grana, arrumou parcerias e tudo mais, reformou o autódromo, refez o autódromo praticamente, e no ano seguinte, 1990, a Fórmula 1 voltou a Interlagos para ficar até hoje. Foi essa a história, mas é isso, lembrei dos 30 anos desse acidente do Philippe Strafe, nos saudosos testes de pneus de Jacarepaguá. Eu digo saudosos porque era uma delícia cobrir, era uma delícia assistir, né? Eram momentos de encantamento por aquela Fórmula 1 barulhenta, cheia de ídolos, né? Mansell, Prost, Senna, Piquet, tava a turma toda, né? E, sobretudo, uma Fórmula 1 um pouco que me parecia um pouco mais humana, mas enfim, as coisas mudam, as coisas vão se transformando ao longo do tempo e já não são mais assim. Teste hoje, são 4 dias em Barcelona, os 4 da semana passada e os 4 dessa semana, e acabou, né, de pré-temporada. Então, os 4 dias dessa semana que começam hoje e que vocês acompanham aqui no Grande Prêmio. É isso, 30 anos do acidente de Philippe Strafe, dia 15 de março, 30 anos do Grande Prêmio do Brasil de 1989, o último aqui no Rio de Janeiro. Talvez no dia dos 30 anos eu volte ao assunto para lembrar essa data, tá bom? Gostaram dos bonezinhos, né? Eu sabia que vocês iam gostar, mas a minha namorada é muito melhor do que os bonés. Tchau, beijinhos.